Às vezes da família a gente encontra resistência para as coisas que a gente fala. Isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo também. Mas, óbvio, ele é meu mestre, né? Então eu tenho que usá-lo como referência de conduta, de raciocínio. E eu venho estudando a Bíblia há muitos anos. Mais de 25 anos. E eu estudo independente. Eu nunca dependi de pastor, padre, para entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Muitas pessoas interpretam a palavra de Deus. Muitos pastores, pregadores, eles interpretam a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não é para ser interpretada, ela é para ser entendida e praticada. Em outras palavras, ela precisa ser aprendida. Então você entende o que a palavra diz, põe em prática na sua vida. Isso é aprendizado. E a gente precisa ter consciência de uma coisa. Você estudando as Escrituras, da forma como eu estudo, acaba se deparando com situações que a gente não vê nas igrejas as pregações coincidirem. Aí o que me resta é me conformar com o fato de que eu não posso salvar ninguém. Por mais que um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um primo, um parente qualquer, por mais que ele seja importante, eu também não mencionei, né? Mulher, filho, por mais que seja importante, essas pessoas sejam importantes para a gente, nós não temos poder para salvá-los. Eles serão salvos debaixo da análise e consideração do Senhor Jesus Cristo, de ninguém mais. Deus entregou ao Senhor Jesus Cristo esse poder, porque ele é filho do homem. Então, a despeito do que eu disser, a despeito do que qualquer pessoa disser, o que o Senhor Jesus Cristo vai considerar naquele dia, no dia que ele voltar, são as palavras que ele deixou nas Escrituras. Que se eu entender corretamente, bom para mim. Se eu não entender corretamente, ruim para mim. Se eu conseguir transmitir isso para alguém e alguém compreender isso, bom para essa pessoa. Se ela não conseguir compreender, ruim para essa pessoa. Não há, diante de Deus, meio termos. Não há. É uma coisa ou outra. A gente tem a liberdade de escolha, mas no momento que você escolhe, é aquilo que será. Então, eu venho alertando a respeito de entendimentos que eu tenho alcançado nas Escrituras. Mas as pessoas preferem ficar ligadas às suas crenças, aos seus pensamentos, elas preferem ficar ligadas à igreja, aquilo que o seu pastor falou, o padre falou. As pessoas preferem ficar ligadas a essas coisas, ao invés de ficar ligada àquilo que precisa ficar ligado, que é a Bíblia. Não adianta você achar que, porque eu li isso na Bíblia, não entendi desse jeito, mas o pastor disse que é assim, 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 o bispo, o padre falou que é assim, eu vou fazer o que o padre está falando. Você está cometendo um erro. Por quê? Porque diante de Deus não vale o que o outro entendeu, vale o que você entendeu. E o que você entendeu tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo quis te transmitir, nos transmitir. Então, assim, essa ilusão de que eu vou viver neste mundo e vou sofrer por aqueles que de repente não querem se submeter à vontade de Deus, eu não vou viver essa ilusão. E nem vou viver esse sofrimento. Porque eu sei que não depende de mim. Tudo o que eu posso fazer por mim
é ler as Escrituras Sagradas e procurar entender a mensagem de Deus para mim e colocar em prática na minha vida. É tudo que eu posso fazer. Eu posso e devo falar das coisas que eu entendo para as pessoas, para que as pessoas possam fazer uma de duas coisas. Elas possam olhar para as Escrituras, confirmar o que eu estou falando, ou elas podem olhar para as Escrituras e gritar nos meus ouvidos: você está errado. Agora, não adianta abandonar a Bíblia e dizer: mas eu não penso desse jeito, eu não entendo desse jeito. Coitado daquele que pensa isso. Porque é como se quisesse que Deus fosse descer o seu nível ao entendimento do homem, à interpretação do homem. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Isso é uma condição tácita, é uma condição que não há o que dizer a respeito. Ele falou para Nicodemo: se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E o que é esse novo nascimento? É você abandonar a sua vida passada, pegar as Escrituras, ler, adquirir um novo entendimento, renovar a sua mente, colocar em prática a palavra de Deus na sua vida e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, porque é nesse dia que ele voltar, é que ele vai julgar se você andou de acordo com aquilo que ele falou ou não. Ah, Senhor, mas eu entendi errado. Você entendeu errado porque você quis. Eu não transmiti errado. Assim diria o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho culpa se você não se esforçou para entender aquilo que era mais importante para você, porque dizia respeito à sua vida. Você tem que se esforçar para isso, para compreender a mensagem do Senhor. Porque fora da Bíblia não há promessa de vida eterna. Não há. É para procurar em todo lugar que não há promessa de vida eterna. E a promessa de vida eterna que está na Bíblia está condicionada a guardar os mandamentos de Deus. Está escrito: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O Senhor Jesus Cristo diz: não adianta me dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade do Pai, não tem negócio. Então ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá no Apocalipse, está o tempo todo falando: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra a sua descendência, a saber, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha contra quem o mundo luta. O mundo luta contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E mais na frente, o Senhor diz: aí está a perseverança dos santos, aí estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aí você olha para o mundo, você vê a grande maioria dos cristãos não conhece sequer os 10 mandamentos de cor salteado. Quanto mais os aperfeiçoamentos dados pelo Senhor Jesus Cristo em cima desses mandamentos. E meu coração fica apertado de ver tantas pregações erradas, mal fundamentadas. Pregações que são baseadas em imaginações dos seus pregadores, conjecturas dos seus pregadores. E o que eu posso fazer com relação a isso? Nada. Posso me desabafar do jeito que eu estou fazendo aqui. Sabe por que eu estou fazendo isso? Para aliviar meu coração. Sinceramente, é para aliviar meu coração, porque às vezes eu sento aqui e fico parado pensando nas coisas. Como estou agora aqui, do lado da minha mãe. E aí fico pensando o que fazer para ajudar aqueles que ainda não entenderam. Não há o que eu possa fazer. Há uma coisa que eu te recomendo, se você de repente não quer ouvir as coisas que eu tenho falado.
Leia a Bíblia, releia, comece de novo, porque as mensagens que estão no mundo, elas estão mal fundamentadas. Elas não vão conseguir transformar o seu coração para aquilo que Deus quer que você se transforme, que é para ser imagem e semelhança dele. Deus nos criou para isso, para sermos imagem e semelhança dele. Se você não compreender isso, será muito difícil você alcançar a vida eterna. É claro que a soberania é do Senhor Jesus Cristo, ele dá a vida eterna a quem ele quiser. Eu não tenho nada com isso. Não é problema meu, é problema exclusivo do Senhor. E se eu também não receber, eu não posso fazer nada por isso. Porque o Senhor vai me julgar segundo aquilo que ele, no seu entendimento, naquilo que ele quer, aquilo que ele vê em mim para alcançar a vida eterna ou não. Então, assim, quanta ilusão existe neste mundo. São tantas, milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de denominações, pregando coisas distintas. Uns dizem não tem que guardar sábado, outros dizem guardar sábado, porque não sei o quê, porque já a lei não presta mais, que não sei o que lá. Olhe para as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ah, mas Paulo falou, Paulo não é salvador de ninguém. Paulo foi apóstolo dos gentios. O que é um apóstolo? É aquele que leva a mensagem daquele que deu a mensagem, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo não tem autoridade para fazer um novo entendimento. O Senhor Jesus Cristo é que é a pessoa que diz como as coisas têm que ser. Ah, mas Paulo falou isso. Paulo falou aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou para ele. As pessoas pegam a informação e distorcem. O que se vai fazer? Não procure entender o Senhor Jesus Cristo através de Paulo. Procure entender Paulo através do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a primeira palavra que você tem que ter em mente é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Depois você lê Paulo. Se você tiver em mente as palavras do Senhor Jesus Cristo, se for ler Paulo, você vai entender direitinho o que ele está falando. Agora, se você for ler Paulo para entender o que o Senhor Jesus Cristo falou, você está ferrado. Ele não vai alcançar. Não vai. Porque a pregação de Paulo é totalmente dependente daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Totalmente dependente. Sem as palavras do Senhor Jesus Cristo como base, como fundamento, as palavras de Paulo não promovem vida eterna. Paulo não tem autoridade para dar vida eterna para ninguém. Nem ele mesmo julgava ter alcançado a vida eterna. Se você leu as Escrituras, você vai ver que Paulo falou isso. Ele não julga ter alcançado, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Leia as Escrituras. Nenhum dos apóstolos tem aquela palavra, que é aquela palavra assim, essa é cabal. As palavras dos apóstolos são para corroborar ou para te ajudar a entender melhor aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, mas não é para modificar aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso que você tem que ter em mente. Ah, mas Paulo falou lá em Gálatas. Tenta ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, depois volta a ler Gálatas. Você vai entender que Paulo não está desfazendo as palavras do Senhor, porque Paulo não tem autoridade para isso, gente. Acorda! Ah, mas os pregadores, os pastores sobem no púlpito e falam isso, falam aquilo. Deixa eles falarem o que quiserem, você pega a Bíblia, lê e siga a Bíblia. Porque você não vai alcançar a vida eterna pelas palavras dos pastores, você consegue vida eterna pela palavra que está escrita.
E se não é aquela palavra que está escrita, você não tem nada. Nada. Ilude-se se você acha que tem alguma coisa, se você não segue as Escrituras. Você deve ouvir a mim e todas as pessoas que estão falando. Todas. O seu pastor, o bispo, o diácono, todos, ouve todos. Agora, a decisão do que fazer tem que estar com base na Bíblia e a decisão é exclusivamente sua. Porque só a sua decisão, com base nas Escrituras, vai promover vida eterna na sua vida. E é só na sua vida. Não é na vida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, da sua neta, do seu neto. Não é. É só você e mais ninguém. Então, por mais que eu me sinta com o coração apertado e querendo ajudar as pessoas que me ouvem a entender melhor as coisas, nada posso fazer pela salvação delas. Por quê? Porque apesar de eu falar, vocês não podem pensar em me seguir e nem podem pensar em falar, porque o João Carlos falou, eu vou fazer. Não faça isso. Você tem que ir para a Bíblia e na Bíblia você vai lá confirmar, o que o João falou está certo. Então vou seguir a Bíblia. Ou então você vai fazer o contrário. Olha, João falou aquilo lá, mas eu olhando a Bíblia aqui, eu vejo que o João está errado. Eu preciso advertir o João imediatamente. Porque o João está andando num caminho errado e ele não sabe. É sua obrigação tentar me advertir. Da mesma maneira que eu estou tentando te advertir. Agora, não se iluda se você não seguir as Escrituras Sagradas, a sua esperança de vida eterna. Olha, nem sei te explicar. Eu diria que não existe. Eu diria que não existe. Você vive uma ilusão completa. A minha angústia é tanta, às vezes, em relação a esse assunto, que acontece isso aqui. Ó. Eu simplesmente passei a mão no celular e comecei a falar. Eu não tinha planejado isso. Simplesmente estou falando. Às vezes eu vejo textos ser buscados para poder falar a respeito do assunto, para ver se eu consigo transmitir melhor a visão que eu tenho a respeito do que li. Porque eu, quando comecei a estudar as Escrituras, eu também fazia isso. Eu comecei a ler as Escrituras e via que isso aqui não bate. Deixa eu ir lá conversar com o pastor fulano de tal. Aí o pastor, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo. Voltava na Bíblia. Não, mas não dá certo. O que o pastor falou não está certo. Não está de acordo com a Bíblia. Eu passei esse sofrimento por anos, acho que uns 5 anos, tentando compreender aquilo que os pastores falavam e encaixar nas Escrituras, e não consegui. Por fim, eu assumi a minha posição. Vou seguir as Escrituras. Fim de conversa, acabou, não tem mais nada para falar. Porque eu vou seguir pastor, ele não vai me dar salvação. Se chegar lá diante do Senhor Jesus Cristo e parar, como é que vai ser? Eu vou chegar para o Senhor Jesus e falar, não, Senhor, eu fiz isso aí porque o pastor fulano de tal falou para eu fazer. É mesmo? Pois é. Mas o pastor que falou não sou eu. Você tinha que ter seguido o que eu falei, não o que o pastor falou. Entrar no reino dos céus é preciso de entender que é uma coisa que Deus quer para nós. Mas ele não vai se submeter a ninguém. Ele não vai mudar a sua lei, a sua vontade. Ele não vai.
ou será do jeito dele, ou não será de jeito nenhum. Um dos erros mais clássicos de pregação que se vê, todos falam a respeito da fé de Abraão e é dali que vem a salvação em Jesus Cristo. Todos falam nisso. Mas tem um detalhe que as pessoas não falam. É por que Abraão fez o que fez. E a resposta que precisa para transformar o coração é entender por que Abraão fez o que fez. Abraão vinha de uma história desde o Gênesis, uma genealogia. As pessoas procuram e às vezes ignoram que existe um Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As pessoas começam a falar lá de Abraão, capítulo 11. E os outros? A falha de entendimento começa aí. O propósito de nossa vida, de nossas vidas, está estabelecido em Gênesis capítulo 1. É ali que está estabelecido o propósito de vida para nós. Toda a escritura que você vê depois, quando você vê Enoque sendo trasladado, levado para a eternidade, quando você vê Noé sendo salvo com a sua família para poder dar continuidade à humanidade, a razão dessas coisas terem acontecido está fundamentada em Gênesis capítulo 1. Quem prega isso? Quem ensina isso dos púlpitos? Ou qual pastor que entende isso? Porque eu, sinceramente, não vejo um que diga isso. Você vai ficar nessa? Vai colocar sua vida em risco? Não vai ler as escrituras de novo? Vai lá, começa do Gênesis, leia com atenção. Assiste os vídeos aqui do canal para você ter dicas, para você poder raciocinar. Eu não procuro, como é que eu digo, não estou procurando sucesso, nem estou procurando, como é que eu digo, ganhar dinheiro, vender livros, ficar milionário com a pregação da palavra. O que eu estou fazendo aqui nesse minuto, a minha única motivação é a sua vida. Única motivação é a sua vida. E é a minha vida em primeiro lugar, antes da sua. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não diz para eu amar o meu próximo mais do que a mim. Então, eu procuro andar de acordo com a palavra e procuro ensinar aquilo que eu tenho aprendido nas Escrituras, para que você possa seguir um caminho que te conduza à vida eterna. E isso é de certa forma... Não, é de certa forma não. Isso é para mim um desencargo de consciência. Porque se eu guardo para mim todas as coisas que eu tenho aprendido e não falo para as pessoas, então eu estou sendo egoísta. É como se eu quisesse ir sozinho para a eternidade. E isso não é verdadeiro. Eu quero todos lá, mas eu não posso transformar ninguém. Quem transforma a pessoa é pela renovação do entendimento que ela adquire, não comigo, mas na Bíblia. Porque eu não consigo transmitir para você tudo que está na Bíblia, e nenhum pastor, mesmo que você fique sentado com o traseiro lá na sua igreja 50 anos, ele não vai passar. Porque existe um negócio chamado sentimento, existe um negócio chamado feeling, que você só consegue ter lendo as Escrituras e procurando entender Deus, a mensagem de Deus, para conhecer Deus e o Senhor Jesus Cristo. Essa é a meta. O Senhor Jesus Cristo, não é essa a vontade de Deus? Que se conheça a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Não é para conhecer Paulo, Pedro, João, Mané, não, é para conhecer Deus e o Senhor Jesus Cristo. É isso aí que representa a vida eterna para nós. Então eu quero terminar esse vídeo, porque já estou aí com um monte de minutos falando.
Então, eu quero que você, uma formiga aqui no monitor, no celular, mas então eu quero que você acorde e leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quer dicas de coisas que eu entendi? Fique no canal. Não é para eu fazer sucesso que eu estou falando isso, não. Se você quiser assistir o vídeo, não curtir nem nada, não curta. Ah, não vou compartilhar. Não compartilhe, isso é problema seu. Mas assiste para que você possa ter em mente. Se você compreender, achar que está legal, que realmente é um alerta, aí você compartilha. Aí você curte para ver se mais pessoas têm alcance do que eu estou falando. Porque isso vai representar vida eterna para mim e para todos nós. Agora, não se iluda. Pastor não pode te salvar, padre não pode salvar, nem líder religioso nenhum pode salvar, Paulo não pode salvar, Pedro não pode salvar, ninguém pode te salvar a não ser o Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender a mensagem dele. O foco é ele. Depois dele, aí você pode procurar entender o que Paulo estava falando, enfim, todos os apóstolos estavam falando. E os profetas também. Porque desde o princípio as coisas são assim. O peso é a palavra de Deus, registrada nas Escrituras. E você precisa ter em mente um ponto fundamental. Se você lê Gênesis também, mas se você lê Êxodo, você vai ver que em Êxodo, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Esse é um grande fundamento. E quando Moisés quebrou as tábuas, o Senhor falou: lavra outras tábuas, e eu vou escrever as mesmas palavras que escrevi nas primeiras. Então, assim, entenda, os 10 mandamentos, hoje para nós, é fundamento absoluto para se alcançar a vida eterna. E dentre eles está o sábado que o mundo ignora. E depois que o Senhor Jesus Cristo veio, não são só os 10 mandamentos, é os 10 mandamentos com os aperfeiçoamentos que o Senhor Jesus Cristo deu em cima de cada mandamento que ele citou, como por exemplo, não adulterarás e o não matarás. Ele tem algum estatuto também, ele alterou, como olho por olho, dente por dente. Foi também aquele estatuto para você odiar seus inimigos. Então você tem que ler Mateus 5, 6 e 7, capítulos 5, 6 e 7, onde está o Sermão da Montanha, para que você possa compreender as palavras do Senhor ali. E fora dessas palavras, observa o peso do capítulo 7. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, considerá-lo-ei um homem imprudente, um tolo, que construiu sua casa sobre a areia. Leia as Escrituras. Você vai ver que você não tem para onde ir, a não ser se refugiar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Sem elas, não tem vida eterna. Agora, se você vai para a igreja para receber milagres, se você vai para a igreja para se prosperar, você está esperando o Senhor Jesus Cristo só para essa vida. E a palavra de Deus nos diz que quando esperamos Jesus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque tem a vida eterna nas mãos e joga pela janela. Ser próspero, ser rico, ter saúde, ou não ter, isso não representa a vida eterna. Você vive as consequências dos seus atos. Você, eu, todos nós sobre a face da terra vivemos as consequências dos nossos atos. Deus não tem nada a ver com essa história. Se ele faz um milagre na vida de A, de B ou de C, porque Deus tem seus propósitos. Agora, não fique vivendo a sua vida esperando em milagre, que Deus vai fazer um milagre. Porque Deus tem uma profecia. Para com essa bobagem. Tudo que Deus tinha que falar para nós já está nas Escrituras Sagradas, registrado do Gênesis ao Apocalipse, e acabou, não tem mais nada para falar.
É você agora que precisa se adequar ao Senhor. É preciso se lembrar o que significa um novo nascimento. Quando você recebe Jesus, você recebe uma nova vida. Você recebe o perdão do pecado de Adão. Ele retira esse pecado que te conduz à morte. E a partir daí, você nasce de novo. Você então abandona o seu passado, esquece todo o que aconteceu e siga em frente de acordo com a palavra que você aprendeu. Isso é a vida eterna em Jesus. Esse é o novo nascimento. O que precisa de entender é que quando a gente recebe o Senhor e quer começar a viver uma vida nova com base nos mandamentos de Deus, parece que uma avalanche acontece no mundo. E tudo fica querendo contribuir para que você não siga esse caminho. Então, as lutas que vão surgir neste mundo são aquelas que o Senhor Jesus Cristo nos advertiu. No mundo tereis aflições. Não vai ser brincadeira. A situação vai ficar muito complicada neste mundo. Muito. Se nós não estivermos vivos para ver, quem estiver vivo verá. Por isso a palavra de Deus diz assim, né? Bem-aventurado aqueles que morrem hoje no Senhor, para que cessem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, é porque o negócio aqui neste mundo vai pegar feio. Agora, Deus é longânimo. Ele tem a vida eterna na mão dele. Esperar mais 1000 anos, 100 anos, 2000 anos, para Deus isso não faz diferença. Agora, ele tem um limite. Ele estabeleceu um limite. E o limite está escrito, o Senhor Jesus falou em Mateus 24. Mas eu não vou falar isso nesse vídeo, porque eu teria que me estender. Não vou falar. Mas veja bem, há um limite. Mas é preciso entender que nesse mundo as coisas vão ficar muito complicadas até o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque esse mundo vai se provar excessivamente ruim. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio, mesmo sabendo que Israel iria ser aquele transgressor que levaria o Senhor Jesus Cristo à morte, que assassinaria o Senhor Jesus Cristo. Ele veio a si mesmo para provar que o mundo é excessivamente ruim. E quando isso aconteceu, o mundo auto se condenou completamente. Deus está tentando salvar aqueles que podem, como um rio que corre levando um monte de gente. E aí ele fica tentando pegar alguém pelo braço. E como que ele vai pegar? Ele vai pegar aqueles que estendem o braço para ele pegar. Se você não estender o seu braço, não vai ficar difícil ele pegar. Você tem que ter a sua vontade estabelecida. E você estabelece a sua vontade quando você vai às Escrituras e começa a ler. Porque quando você abre as Escrituras e começa a ler, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, para que você possa compreender aquilo que está lendo. É só você perseverar e entender que você não precisa de mais ninguém para entender as Escrituras, você precisa só do Espírito Santo. Não fique procurando gente para entender nada. O que você precisa de ter em mente é que você pode ouvir todas as pessoas, como já disse, e deve ouvir. Porque você precisa de ter uma referência. E a referência é a Bíblia. Você vai ouvir as pessoas para confirmar na Bíblia. Confirmar ou não confirmar o que as pessoas falam. A sua referência tem sempre que ser a Bíblia. Render-se a Deus, confiar em Deus, significa fazer aquilo que Deus nos manda. Você pode dizer, eu amo a Deus. Se você ama, guarda os mandamentos. Eu confio em Deus. Se você confia, guarda os mandamentos. Eu adoro a Deus. Se você adora, guarda os mandamentos. Deus é tudo para mim, então guarda os mandamentos. Fora disso é tudo conversa fiada.
Para esses que falam isso e não guardam os mandamentos, e quando eu falo que não guarda, quem não guarda o sábado não está guardando os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo. Você não mata, não rouba, mas não guarda o sábado. O sábado é mandamento. O Senhor falou: 6 dias trabalharás e o 7º você descansa. Então você tem que seguir essa palavra. Não adianta, quando você não segue, você não está guardando os mandamentos. Você pensa que está, mas não está. Então, assim, volte às Escrituras. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Sabe, eu poderia falar aqui muito ainda. Mas eu vou desligar. Quer dizer, eu vou terminar o vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês procurem entender as coisas que eu estou falando. Porque sem isso, não há vida eterna para ninguém. Para ninguém. E pare de achar que você pode salvar alguém. Você não pode, você pode só levar o Evangelho. Levar o Evangelho é dizer para a pessoa assim: há salvação em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez um bem para você de tal tamanho que ninguém fez. Ele foi capaz de vir a este mundo e morrer para nos dar a mensagem da vida eterna. A vida eterna é Jesus. A vida eterna são as palavras que ele deixou. Não é pregação bonita de pastor, por favor. Não é pregação bonita de padre. Não são palavras bonitas de A, de B ou de C. Vida eterna é Jesus, as palavras do Senhor. E se isso não é verdade que eu estou falando, todos nós estamos perdidos. Vida eterna não existe. Mas eu confio nas palavras das Escrituras. Eu sigo as Escrituras. Confiante na palavra de Deus. Confiante no Espírito de Deus que nos guia. Para que um dia sejamos ressuscitados. E aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus possam ser levados para a eternidade. E os que ficarem aqui vão ser queimados junto com tudo aquilo que está aqui nesse mundo. Por favor, leia a Bíblia. Tenha em mente as coisas que eu estou falando. Quer criticar? Fica à vontade. Quer comentar? Fica à vontade. Vou procurar ler todos os comentários, tentar responder. Talvez eu não responda ali, no comentário, talvez eu faça isso num outro vídeo. Mas eu vou tentar. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu não preparei nada, falei de improviso tudo, não sei se todos os pontos ficaram bem esclarecidos, todos os pontos ficaram bem esclarecidos. Mas falei o que estava no meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês.